RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Fique em silêncio e receba a vitória. Este é, amigo ouvinte, o recado de Deus para si. Hoje, aqui e agora. Fique em silêncio e receba a vitória. A edição de hoje é uma convocação ao cuidado com a boca, com as palavras e com o que nos sobe ao coração. Na nossa vida diária já estamos habituados a ouvir dizer-se que o peixe morre pela boca. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 é enfático em razão da matéria, quando nos exorta dizendo: tempo de estar calado e tempo de falar. O embalo temático do capítulo 3 de Eclesiastes começa com a célebre expressão: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E no desenrolar dos seus argumentos, no versículo 7 deste capítulo 3 é dito também: há tempo de estar calado e há tempo de falar. Meu prezado ouvinte, chegou o tempo de você ficar calado. Isso mesmo que você ouviu. Você já falou demais, já se justificou em demasia e gastou muita saliva para garantir sua inocência, justificar suas ações e afastar toda a concorrência. Mas agora, Deus manda-te dizer: fique em silêncio e receba a vitória. A arte de ficar em silêncio traz vitórias, evita inimizades desnecessárias e nos livra de passar vergonha. Não é sem causa que Provérbios capítulo 18, versículo 21 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. A morte dos seus planos ou a vida dos seus projetos não está na quantia monetária que você precisa para iniciá-los, mas na rapidez com que você fala sobre eles diante de ouvidos errados. O texto de Eclesiastes que li no início desta conversa associa o falar e o calar ao tempo. Um estudo publicado em 2025 revelou que as mulheres entre 25 a 65 anos de idade falaram em média 21.845 palavras por dia, enquanto homens da mesma idade pronunciaram 18.578 palavras, uma diferença significativa. Isso prova que andamos a falar mais do que devíamos, porque o autor sagrado nos aconselha a compreender que há tempo para falar e tempo para calar. Existem pessoas que não conseguem perceber que o momento não é o mais ideal para falar. Eles simplesmente chegam, começam os palavreados, tentando mudar o ambiente usando uma série de expressões para animar as pessoas. Há ocasiões que o silêncio se recomenda e o estar ausente é a melhor das opções. Silêncio não é sobre estar calado, é sobre conter-se, recolher-se, proteger a reputação, preservar o bom nome e evitar que sejamos vistos como vulgares. Falar muito nos torna vulgares e vulgaridade aborrece, mina a convivência e nos torna e nos transforma pessoas evitáveis. Nos dias que correm, ninguém deseja suportar pessoas vulgares, pessoas atiradas e sem noção de tempo e espaço. Não estou a dizer que devemos ser acanhados, tímidos ou anular nossa simpatia e espontaneidade. O que estou tentando dizer é que o ambiente, às vezes, determinará a nossa postura a que se deve tomar. Não é o que você sempre faz e diz que conta, mas a sua capacidade de leitura do contexto, do momento e da ocasião farão de si uma pessoa de presença estimável, agradável e sempre requerida. Meu amigo, não fale muito sobre o que você tem, acabarás ficando sem nada. Evite dizer muito sobre o que você pretende iniciar, pois acabarás ficando sempre pela intenção de começar. Certo autor disse com sabedoria invejável: deixe os resultados falarem mais do que as palavras. A Bíblia nos aconselha em Provérbios 18:7: a boca do perverso é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Antes da ruína gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade, acrescenta o versículo 12 do mesmo Provérbios 18. Eu pessoalmente pagaria o que fosse preciso para recolher todas as palavras que disse fora do tempo
antes do tempo e aquelas que foram ditas sem necessidade de terem sido ditas. Na minha adolescência, nós brincávamos de muitas maneiras e uma delas era sempre perguntar a alguém: já jantou? A pessoa respondia: sim, arroz com feijão. E nós dizíamos: não, eu apenas perguntei se jantou e não procurei saber o que você comeu. Quando a vida te perguntar se jantou, às vezes o melhor é apenas dizer: sim, jantei. Não diga que jantou arroz com feijão. Não diga que também tomou um sumo e depois comeu uma sobremesa. Palavras ditas precocemente podem iniciar guerras que podem levar gerações para terminar. Muitos andam ali a acusar que estão sendo enfeitiçados, perseguidos e blá blá blá. Não, meu amigo, não é feitiço. É o que você disse. Se você não tivera dito, eles não teriam sabido. Ou se ficassem sabendo, seria numa altura em que já lhes seria impossível impedir o progresso do projeto. Não diga à sua amiga bêbada que você está pensando em deixar a má vida das boates, das noitadas e da farra. Não partilhe com seu amigo das saias que você está cansado de trair sua esposa e agora quer mudar a sua vida, saindo da vida moral de vergonha e deplorável. Se lhes disseres isso, eles irão dizer: agora és o mais santo e nós os pecadores. Agora queres nos deixar na lama para você parecer um santo sem pecado. Não fale, apenas tome uma posição. Decida voltar para a casa do Pai e deixe de comer nos amontoados de lixo que se acham nas avenidas da vida. Neemias não começou a falar sobre a reconstrução dos muros até que as condições estivessem criadas para realmente começar. Jesus disse à sua mãe: mulher, ainda não chegou a minha hora. Samuel teve de tomar um novilho para ir sacrificar, para não falar que estava indo ungir um rei, sob pena de perder a vida à espada de Saul. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versículo 7, que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meu ouvinte, não há nada mais edificador do que a disciplina do silêncio. E nada há mais tão arriscado do que falar. Falar nos ajuda, mas o silêncio nos edifica. Quando falamos, ficamos leves. Quando deixamos de falar, o peso aumenta. Mas a graça de não ter ferido ninguém deixa nossa alma em paz. Não passe vergonha sem necessidade. Não entre numa guerra que não era para ser sua. Não entregue aos seus adversários a informação que eles andam precisando para questionar sua integridade. Fale mais de Deus e menos de si. Fale mais do que Cristo fez do que o que você anda fazendo. Fique em silêncio e você receberá a sua vitória. Vitória sobre a vulgaridade, vitória sobre a mediocridade, vitória sobre o ardente desejo de sempre falar para buscar elogio dos homens. Não queira ser sempre o que revela primeiro. Às vezes, ser o último a falar é mais seguro. Uma coisa é preciso dizer antes que também seja acusado de estar a falar demais. Se falar demais, chorarás um pouco mais. Se contares tudo, conseguirás pouco. E se calares um pouco, você será uma pessoa socialmente madura e espiritualmente sábia. E o Cristo do seu silêncio será reconhecido em suas palavras. Pense nisso, viva feliz com Jesus e fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.